a gente bota o óculos é porque a gente é sério, né? A história de hoje é uma história séria. Hoje eu vim contar a história de uma plantinha de jardim pra vocês. Sim, daquelas plantinhas que a gente não dá muita moral, que tá lá no chão ou que ela tá trepando por alguma árvore. Em geral, a história dela é simplesmente de um serzinho que tá lá, você provavelmente não sabe o nome dele, já foi vítima do xixi do seu cachorro, que já foi pisoteada por você e que você não faz ideia de quem eu tô falando. Hoje eu tô falando dessa amiguinha aqui, ó. Essa aqui é a planta que a gente conhece como cingônio. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre biopirataria, vai falar um pouquinho da história do Brasil. Você nem imaginava que isso aqui que cresce nas calçadas, nas ruas, pudesse ter história, né? Bom, eu sou o CG e eu tenho uma planta pra te contar. Bom, de novo, vamos começar por partes. Sempre que eu penso nessa plantinha, sempre me passa a ideia na cabeça de que é uma planta que até pouco tempo atrás eu não sabia o nome. Por uma pesquisa rápida depois, isso depois de alguns anos, quando eu entrei em contato pela primeira vez com ela, eu descobri que o nome dela é cingônio. E esse nome cingônio é por causa do nome científico dela, que é Cingônio podofolium. Esse nome científico horroroso tem significado. É por causa das flores que essa planta dá. Cingônio tem a ver com o fato do ovário, daí vem gônio, sim, junto, é que os ovários da flor dessa planta é tudo juntinho. E podofolium vem da ideia de que ela tem o pé dela, onde nascem as folhas, é robusto. Mas isso só acontece quando a planta é adulta. Essa planta, na idade em que ela está aqui, que está na idade perfeita para ser um vaso de decoração de jardim na rua ou um vaso igual o meu aqui, é a fase juvenil dela, ela não vai passar disso daqui. Mas essa planta aqui, as pessoas que conhecem, as poucas pessoas que conhecem a respeito dela, chamam ela de planta cabeça de flecha. Por causa desse formato, né, da folha dela, que tem realmente esse formato de flecha, que é o que a gente chama em botânica de planta saginada. Até em inglês ela é chamada de arrowhead, né, de cabeça de flecha, mas tem alguns lugares que já conhecem ela até com o nome de pata de ganso. Essa planta é uma planta típica da América Latina. Na verdade, acredita-se que a origem dela seja a América Central, tipo México, Costa Rica e coisas assim. Historicamente, tem registro até dos maias utilizando essa planta para fazer cocções, para fazer banhos, e acredita-se que naquela época essa planta era muito utilizada por causa do seu potencial efeito cicatrizatório. Hoje, como a gente tem um pouco mais de conhecimento a respeito dessa planta, e a gente sabe que não dá para brincar muito com ela. Ela é da mesma família das plantas que a gente já apresentou aqui no canal, que é a Comigo Ninguém Pode. O que significa que é uma planta que é tóxica. O que significa que ela tem nas suas folhas, assim como no seu caule, uma substância que é perigosa. É o mesmo oxalato de cálcio. Que significa que, cuidado, se você tem ela em casa, cuidado com crianças, cachorros, gatos, porque eles podem comer, morder isso daí e passar mal. Em geral, o contato com essa planta também pode liberar uma seiva, e sai através do ferimento da planta, quando você corta ela, e ela também tem uma substância cáustica, que pode provocar leves queimaduras, a sensação de coceira, mal-estar, quando você entra em contato com isso na sua pele. Portanto, evitem. Cientificamente, essa planta é muito pouco estudada. Se você for pesquisar na internet sobre o cingônio, você não vai saber quase nada da composição científica dela, da análise química dela, simplesmente porque ela é vista realmente como só uma planta para emoldurar jardim. Essa planta, apesar de ser mexicana, costarriquenha, essa planta é muito comum por toda a América. Aqui mesmo, na nossa região, ela é nativa. Aqui na minha cidade mesmo, no Parque do Centro, a gente encontra esse tipo de planta crescendo e embainhando árvores centenárias. O legal para se falar sobre essa planta é que a história dela envolve a descoberta por um austríaco. Sim, o que um austríaco tem a ver com a descoberta de uma planta aqui na América? Essa planta já era conhecida, como eu disse para vocês, desde os maias, mas o registro científico dela foi feito só no século XVIII pelas mãos de um cientista chamado Heinrich Schott. Esse cara, ele veio ao Brasil trazido por uma comissão do reinado da Áustria. Como assim? Quando Dom Pedro foi casar com Maria Leopoldina... É Maria Leopoldina? Caraca, será que o nome dela... Eu só lembro dela ser chamada de Leopoldina, mas não sei por que eu chamei ela de Maria.
Professores de história, me corrijam. Quando Dom Pedro foi causar... Ele causou mesmo com a Leopoldina. Quando foi casar com ela era herdeira do trono da Áustria, né? E aí o que acontece? Precisamos saber o que tem nesse Brasil. Brasil que era conhecido já na história do mundo por ser um país muito jovem, mas com uma riqueza absolutamente inexplorada. A gente não sabia até aquela época o que se tinha no Brasil, a não ser índio, que parecia tudo muito selvagem, mas tudo muito bonito, né? Os quadros do Debré dessa época sempre passam essa ideia de que tudo era lindo e maravilhoso. E essa informação chegava até lá. Foi aí que foi formada uma comissão que falou assim: vai casar com a Leopoldina? Beleza, o que você acha de eu levar uma expedição para dar um rolê aí e conhecer as coisas? Tipo, trazer informações científicas. Dom Pedro, que era um cara adepto da ciência, a gente vai falar dele em outros vídeos aqui, falou: tá, cara, traz aí, vem uma galera. Chegou ao Brasil, se eu não me engano, foi no ano de 1812, a comissão austríaca trazendo a elite da ciência europeia. Para quê? Simplesmente para coletar o que a gente tinha a oferecer, registrar isso e talvez levar exemplares para o Museu de Viena. O Heinrich Schott. Esse cara veio para cá e ele ficou alucinado. O cara ficou surtadaço. A diversidade de formas de plantas que existiam aqui. Até então na carreira dele ele nunca tinha visto. Era algo realmente extraordinário. E ele virava madrugadas fazendo registros, descrições, quanto que essa planta cresce, fazendo desenho de folhas, como é que eram as flores, como é que eram as sementes, coletando amostras para fazer as essicatas, que são as amostras que são enviadas geralmente para outros países, amostras secas para servir de exemplares, né, para montar as bibliotecas, né, europeias. E o cara ficou aqui no Brasil, cara, acho que foram 5 anos. Chegou num ponto que o cara, ele coletava mais plantas do que ele era capaz de registrar. Pra vocês terem uma ideia, em comemoração ao casamento de Leopoldina, foi criado um museu itinerante dessa equipe austríaca na época, que ficou em exibição no Rio de Janeiro, e ela mostrou cerca de 130 mil exemplares. Porque essa expedição começou pelo Rio de Janeiro, veio para o estado de São Paulo, passou pelo interior de São Paulo, subiu em direção a Minas e foi Nordeste e acabou no Pará. Ao final dessa história, esses pesquisadores voltaram para a Europa, levando tudo. Todos esses exemplares que eles expuseram nesse museu itinerante, mas todo o resto que eles conseguiram coletar, eles levaram para a Europa. Cada um foi para um lado. No caso do Heinrich Schott, que foi o cara que descreveu o Syngonium podofolium, ele se transformou num diretor, num grande jardim botânico em Viena, e até hoje ele só é comparado, o único cientista botânico que ele é comparado é tipo o cara que descreveu, que criou o sistema de classificação biológica, que foi Carl von Linné, né? Ele tipo é o único que se compara a Linné. E a bem da verdade é que ele criou moda na Europa. Era bonito você plantar a cabeça de flecha, o Syngonium, ou qualquer outra planta nativa brasileira no seu jardim. Era exótico. Né? Eram plantas que precisavam de clima especial, eram plantas que tinham que receber mais sol, que precisariam de luz. E isso fazia com que esses grandes jardins, que eram verdadeiros pontos de encontro, fossem classificados para a elite como o mais alto nível da aristocracia europeia. E o nosso amigo Schott foi o cara que contribuiu para isso. Ele levou milhares e milhares de exemplares embora. Se não bastasse isso, muitos desses exemplares, sementes, frutos, flores, folhas, foram não só catalogados, foram replantados, foram cultivados, e a partir dessas plantas se extraiu princípios ativos para remédios, descobriu processos científicos importantes, conseguiu desenvolver ciência a partir de uma matéria-prima brasileira. Não só brasileira, americana, mas que no fim do mundo, no fim dessa história, era simplesmente uma colônia. A história do Syngonium passa muito junto da ideia de que o Brasil, assim como todos os países da América Latina, ao ser colonizados por países europeus,
escancararam suas portas no sentido, venham e nos conheçam. Ingenuamente, nós fomos roubados. É os primeiros registros de história do que a gente chama de biopirataria hoje em dia, né? De alguém chega num outro país, rouba uma planta, rouba um animal, rouba um princípio ativo e leva para o seu país, onde lá vai ser catalogado, lá vai ser patenteado como sendo americano, sendo europeu, sendo austríaco, sendo alemão. E o Brasil perde patentes, e o Brasil perde a chance de pesquisar, e o Brasil perde a chance de fazer ciência. A botânica, infelizmente, é o grande alvo disso tudo. Infelizmente, a gente não conhece ainda toda a riqueza vegetal da Amazônia, da Mata Atlântica, ou daqui, onde eu estou, no interior de São Paulo, no Cerrado. Isso reforça o papel que eu tenho aqui como divulgador de ciência, como um cara que quer pegar essa planta, que provavelmente no máximo você já pisou em cima e você não sabia, saber que ela tem tanta história assim. Essa é uma plantinha que, cara, ela dá em qualquer chão. Ela não exige muito sol, mas vive muito bem em sol pleno. Ela é uma planta que não vai crescer muito, e se você colocar ela apoiada em alguma coisa, ela vai crescer e vai escalar. Ela se dá bem dentro de casa e adora espaços abertos. Nas ruas você encontra ela em calçados, você encontra ela em praças públicas. E, sem brincadeira, levantamentos na internet sobre ela eu encontrei. Isso procurando em vários idiomas. Apenas 2 artigos científicos. O que significa que eu não sei nada, absolutamente nada, sobre o que está ao meu redor. Talvez esteja aqui o processo de tratamento para uma doença que a gente ainda não tem cura. A vida da gente é cheia de riquezas, das quais a gente só precisa olhar e encontrar o valor delas. Esse foi o Cingônio, nossa amiguinha cabeça de flecha. Eu sou o CG, eu sou um biólogo, eu sou um botânico, e essa foi mais uma planta que eu tinha para te contar. Curta, comente, compartilhe, divulga esse canal, pelo amor de Deus. E é isso. Um beijão. Tchau.